Santa Catarina. Começa agora Jogo Aberto SC, nesta segunda-feira, dia 2 de junho. Dormiu na sexta, só acordou na segunda? Primeiro de tudo, tava com algum problema, né? Mas eu já te digo que a gente tá no mês de junho, meu irmão. É isso mesmo. Dá uma olhadinha nos destaques de hoje. Só a Chape salvou a nossa pátria. Chapecoense salva catarinenses de um fim de semana que poderia ser ainda pior. Pedir para os atletas que não jamais desistissem do jogo. Guto Ferreira chega à sexta derrota no comando do Figueirense e mantém time na lanterna. Vejo melhoras. As melhoras ainda são poucas, mas hoje nós temos exatamente o que nós precisamos. Tigre consegue terminar primeira parte da Série A fora da zona da degola. Na Série B, Jack conhece a segunda derrota. A situação ficou ainda mais complicada para o Jack depois da expulsão de Tartá. Avaí faz bom primeiro tempo, cria chances, mas perde outra vez. A gente teve uma atuação consistente no primeiro tempo, criou as oportunidades, acabamos não aproveitando essas oportunidades. E ainda um giro pelos times da segunda e da terceira divisão do Campeonato Catarinense. Faz parte do programa hoje comigo, ele, nosso capitão e camisa 10, Sandro Ventura, já está em nossos estúdios. E você de casa, não vá se acostumando aí com essa cara de bom moço, tá? Sandro Ventura, o rapaz, ó, dá uma arara. Daqui a pouco a gente vai bater um papo com ele e as situações dos times catarinenses, que está terrível. Na tela, o nosso endereço da fanpage do Facebook, /Jogo Aberto, para você interagir conosco. Também estamos no Twitter e no Instagram, no @Jogo Aberto SC. Siga-nos. Uma rápida parada e a gente volta já já. E voltamos com o Jogo Aberto SC. Mais uma vez, muito boa tarde, Santa Catarina. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos dar uma olhadinha agora nos resultados da Série B. Como é que foram os nossos times? Os dois representantes nossos na segundona do Nacional perderam os dois jogos que aconteceram na sexta-feira. O Avaí perdeu em casa para o ABC, 1-0. O torcedor saiu da ressacada revoltado. E o Santa Cruz fez o Jack conhecer, através do placar de 2-0, a segunda derrota do Coelho na Série B do Brasileirão. Vamos agora dar uma olhadinha nos resultados da Série A. Olha lá. Todos os jogos aconteceram no domingo. Chapecoense, Chape, não fosse você, meu irmão. Olha, eu acho que eu já estaria chorando do começo ao fim do programa. Mas Chapecoense ganhou 2-1 do Bahia. O jogo aconteceu ontem na Arena Condal. Figueirense perdeu, né? Não tem sido muita novidade aí pro torcedor do Figueira. 3-1 o Atlético Paranaense. E o Santos derrotou o Criciúma 2-0. Apesar desse resultado, a situação mais confortável dos catarinenses na tabela de classificação é da equipe do Criciúma. Depois a gente vai dar uma olhadinha nisso. Eu estou conversando com ele, parceiro Sandro Ventura. E aí, Gustavo? E aí, meu irmão? Boa tarde, parceiro. Beleza? Boa tarde, galera. Série A a gente vai ter a parada para a Copa. Série B ainda vamos ter mais uma rodada para o Joinville e mais 2 jogos para o Avaí. Te pergunto sobre a Série A especificamente. Tu esperavas um início tão desastroso para Chapecoense e Figueirense? Não, muito abaixo. Somente o Criciúma, 13º colocado, dá uma respirada e terá aí pouco mais de 30 dias para realmente ver o que pode melhorar. Nos demais, Chapecoense mal também, está se recuperando, está conseguindo vitórias. É uma equipe intensa, é uma equipe que tem um padrão de jogo. Essa sim tem um padrão de jogo, é aquela pegada que a gente sabe. O ataque está funcionando, voltando a funcionar e a gente sabe que pode almejar muitas coisas. Figueirense é a grande decepção da competição, não poderia ser diferente, apresentando problemas desde o início da competição. Uma equipe sem padrão, sem força, sem objetividade, uma série de fatores. Houve melhora no Figueirense? Nenhuma. Houve um regresso, a cada jogo mais problemas, peças improvisadas, jogadores caindo de rendimento, algumas peças chegando com uma certa qualidade, mas dificuldades muito grandes. Pois bem, Sandro Ventura, ontem, na jornada da Band FM, a gente ouviu um torcedor, ele estava revoltado na beira do alambrado, porque no fim da partida, segundo ele, você vai ouvir daqui a pouco o relato do torcedor, dado no microfone 96.1, dizendo que na hora que os jogadores do Figueirense estavam saindo, um dos jogadores cuspiu em direção ao alambrado. Dá uma olhadinha o que falou o torcedor. Como é que é teu nome? Rafael. O que aconteceu aqui, Rafa? O jogador do Figueira cuspiu na torcida, eu só não sei quem é, mas ele cuspiu na torcida, falta de respeito. Falta de respeito, o time tá em último, a gente vem no estádio torcer. E ele cospe na nossa torcida, tá todo mundo aqui apoiando. Porra, eu tô indignado.
Tô indignado. Agora, Rafael, a gente até observa, até emocionado, uma reação do jogador desse tipo aí, é de fato pra deixar o cara muito chateado, né? A gente não aguenta mais, cara. A gente não aguenta mais. A gente veio de uma Série B, todo mundo sofre, todo jogo, sofrimento, vergonha. É uma vergonha. Pois é, situação muito delicada. Aí também, logo depois da partida, Sandro Ventura, nós conversamos com o Rodrigo Pastana. E a primeira pergunta que foi feita para o Rodrigo é sobre o Guto Ferreira. Se a situação dele estava tranquila, se ele continuaria no comando técnico do Figueirense, ou o que falou o superintendente de esportes do Furacão. Qual é a situação hoje do Pastana? Ele é o nosso treinador. Segue normalmente? Sim, segue normalmente. Tem se falado muito sobre Gilmar Dalpozo e tal, informação de rede social, aquele... Não existe nada, Gustavo. Ele é o nosso treinador. E eu nunca tinha visto descer aqui logo depois da partida. Vai dar uma cobrada na rapaziada? Não, eu sempre vou pro vestiário depois do jogo, todas as partidas. É que às vezes desço por fora, às vezes desço por aqui, é normal. E pra essa parada de Copa do Mundo não tinha situação pior pro Figueirense? Mas a gente já sabia que ia ser difícil. Hoje acho que nós não merecíamos. O melhor jogador em campo, sem dúvida, foi o goleiro deles. Acho injusto o resultado, e isso eu já tô falando de cabeça fria, já passou o calor do jogo. Eu tenho certeza que a gente merecia hoje a vitória. Infelizmente não aconteceu, e agora é trabalhar para pós-Copa a gente fazer um campeonato melhor. Intenção, claro, reforçar o grupo então, para deixar com o Guto Ferreira. Sim. Então, o grupo vai ser reforçado. Guto Ferreira permanece no cargo. Palavras do superintendente de esportes do time, o Rodrigo Pastana. Está satisfeito com o trabalho do treinador, são 6 derrotas consecutivas, o Vinícius Eutrópio foi campeão. A gente fala sempre do Vinícius Eutrópio, né? Mas é a referência que o Figueirense tanto busca porque vem de 2 conquistas. Vinha de 2 conquistas e acabou sendo dispensado por 2 jogos, 2 derrotas. Hoje o Figueirense acumula 6 derrotas consecutivas do novo treinador, e o superintendente está satisfeito, acha que mereceu a vitória. Foi um jogo diferente daquele que nós vimos. O Figueirense teve algumas oportunidades. Futebol não é um jogo de justiça, é um jogo de competência. Quem teve competência foi o Douglas, que botou 3 vezes a bola para dentro. E para mim foi bam na partida, não o Everton, que fez uma defesa no chute do Everaldo, no mais participações discretas. Então, o Figueirense estranhamente está satisfeito com o que vem apresentando. O treinador dá a justificativa de que há uma melhora. Perdeu novamente em casa, de 3-0. Em que sentido a melhora? A gente não sabe, o torcedor não sabe. O torcedor está acostumado com a Série A. O Guto Ferreira fala muito, e isso é a Série A do Campeonato Brasileiro. O Figueirense já disputou quase 10 anos. Eu não sei quantos anos o Guto disputou uma Série A no comando, mas o Figueirense está acostumado. O torcedor está acostumado. Não precisa dizer para o torcedor o que é uma Série A. Nós estamos acostumados a ver uma equipe na Série A. O Avaí, o Figueirense, o Criciúma, e o Figueirense já disputou grandes Séries A. Então não é novidade, o rendimento é muito abaixo, é medíocre a campanha da equipe, tecnicamente é limitadíssima, tem defeitos, não tem padrão, é uma equipe cheia de problemas que novamente perdeu dentro de casa, e aí depois do jogo se diz por satisfeito todo o departamento de futebol. Então nós temos que rever o nosso conceito de futebol, porque as coisas estão diferentes, até porque essas pessoas talvez estejam num processo mais evoluído do que nós aqui de Florianópolis. Talvez nós não saibamos o que é futebol, e quem sabe está aí nas mãos deles a resposta, não sei. É verdade. Só para apenas fazer uma pequena correção, você falou em 6 derrotas consecutivas. Não, é que no meio do caminho teve a vitória. Né? Teve a vitória. São 8 jogos, uma vitória, um empate e 6 derrotas. São 6 derrotas do comando do treinador novo, 6 derrotas, uma na Copa do Brasil, 5 na Série A. Então, se tá bom... O que é ruim então? Ninguém sabe, realmente a situação é muito difícil, os torcedores revoltados, é esse lamentável fato de ter cuspido no torcedor. A gente que comenta jogo fica buscando uma explicação, fica buscando uma resposta, e até a humildade de reconhecer que tem uma série de defeitos, uma série de problemas. Precisa de qualificação, é óbvio, isso precisa, nós sabemos, o Guto Ferreira deve bater nessa tecla. Ele não quer falar, talvez, que o time seja limitado, mas dizer que há um processo de evolução, não há. Até porque quando houve, talvez nem o Guto Ferreira tenha percebido que foi aquele jogo contra o Corinthians com a entrada do Rivaldo. Aquilo foi tentar dar um padrão no 4-4-2 no losango, com homens de contenção, e o Figueirense foi bem na marcação, foi forte e jogou por uma bola. É menos qualificado. Então esse é um padrão. Retrocedeu, mudou para o quadrado com o Marco Antônio, que não progride, não evolui, não chuta, não marca, tem dificuldades, tecnicamente tem dificuldades. Então a gente não sabe o que é padrão, até porque nós achávamos que tinha encontrado o caminho e retrocedeu. Talvez não tenha percebido também o Guto Ferreira. Muito bem, o Jogo Aberto SC vai dar uma rápida parada depois do intervalo. Tem todos os jogos de todos os catarinenses e ainda destaque para a 2ª e a 3ª divisão aqui de Santa Catarina. Dentro de mais alguns instantes, assista
ao noticiário mais completo do futebol de Santa Catarina. Depois de um bom primeiro tempo, o Avaí perde o jogo em casa para o ABC. A gente teve uma atuação consistente no primeiro tempo, criou as oportunidades, acabamos não aproveitando essas oportunidades. Douglas Coutinho é o nome do jogo, com 3 gols, sela a vitória do Atlético Paranaense. Eu acredito naquilo que a gente vem fazendo e, logicamente, vejo melhoras. Pelo segundo domingo consecutivo em casa, a Chapecoense venceu mais uma. Desta vez foi diante do Bahia. Pedir para os atletas que não jamais desistissem do jogo. Todos os times catarinenses num só programa. Isso é Jogo Aberto SC. Meio-dia e 45 minutos, vamos agora falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Sexta-feira, o Avaí recebeu o ABC na ressacada. Um primeiro tempo do Avaí, olha, o melhor primeiro tempo de 2014, eu arrisco a dizer, viu? O Avaí jogou muita bola no primeiro tempo, mas perdeu outra vez. Com Eduardo Costa, Marquinhos e Roberto, todos barrados pelo técnico interino Raul Cabral, o Avaí começou bem, dando mostras de que poderia ter uma noite feliz. Eltinho abriu os trabalhos e arrancou suspiros. Mas aí, com menos de 15 minutos, a estratégia de manter o time que venceu o Náutico começou a ser desfeita. Júlio César deixou o campo lesionado para a entrada de Eduardo Costa. O Leão teve a chance de abrir o placar nesta arrancada de Heber, mas na hora da conclusão, um chute fraquinho. A segunda baixa foi Paulo Sérgio, que deixou o campo também lesionado. Roberto entrou e na primeira chance acabou indo mal. Mas aí veio o segundo tempo e o Avaí não conseguiu repetir o mesmo desempenho da primeira etapa. E numa bola, o ABC matou o jogo. Rogerinho levantou na área e Lúcio Flávio aproveitou para escorar de cabeça. 1-0 ABC. Aí o Marquinhos é chamado e pouco faz. Cobra essa falta e manda a bola na barreira. João Henrique teve a chance ainda de ampliar para o time potiguar. No final do jogo, Kleber Santana encontrou espaço e arriscou. A bola passou perto. No último lance, Marquinhos chutou. E o goleiro adversário, em uma noite inspirada, mandou para fora. O jogo terminou assim, na ressacada. Avaí 0, ABC 1. E hoje nós fizemos a estratégia, apesar de ter tirado um atacante, mas depois nós acrescentamos uma situação que a gente observou e fez a leitura e eu acho que as mexidas foram importantes, tanto para abrir como depois para fechar, e os jogadores realmente conseguiram um resultado importante. Eu creio que a gente teve uma atuação consistente no primeiro tempo, criou as oportunidades, acabamos não aproveitando essas oportunidades. O segundo tempo, o ABC fechou muito bem, eles encaixaram a marcação e a gente teve um pouco de dificuldade em relação a achar espaço para finalizar e acabamos saindo derrotados. Já já o Sandro Ventura comenta sobre o Avaí, porque antes vamos ver também como é que foi o nosso outro representante na Série B, o Joinville, que conheceu a segunda derrota na competição. O jogo aconteceu no Estádio dos Aflitos. O torcedor do Santa tem bom número nos aflitos para acompanhar o jogo contra o Joinville. Eles foram logo comemorando. Jogada entre Carlos Alberto e Memo, que mandou um pataço, 1-0 Santinha. Os donos da casa não se contentaram e foram para cima em busca de mais gols. Carlos Alberto e Betinho quase chegaram lá. A situação ficou ainda mais complicada para o Jack depois da expulsão de Tartá. O Jack até buscou empate, mas foi o Santa que marcou o segundo. Cruzamento na área e gol de Betinho. Final Santa Cruz 2, Joinville 0. Olha lá, Betinho marcando gol. Pois é, os caras saem daqui, aí... Pois é, exatamente. 3 gols já com a equipe do Santa Cruz. Artilheiro do Santa. Pois bem, vamos dar uma olhadinha na classificação da Série B, como é que está os catarinenses e o Z4. Dentro do G4 nós temos um representante, o Joinville, por saldo de gols, está na terceira posição, que ainda conta nesse G4, com Ceará, América Mineiro e o ABC. Virando a página, o Avaí é hoje e vai jogar mais 2 partidas, o 13º. Depois nós temos lá no Z4, Paraná, Boa Esporte, Portuguesa e Vila Nova. Sandro Ventura e a participação dos catarinenses na Série B. Vou começar te perguntando sobre o Avaí, que deu pinta, ou pelo menos mostras, né? Deu mostras no primeiro tempo de que poderia sair com um bom resultado ainda na primeira etapa. Fez uma boa partida sim, entrou no mesmo ritmo que enfrentou o Náutico, uma equipe incisiva, uma equipe forte, principalmente quando o Eltinho teve fôlego pelo lado esquerdo, era a válvula de escape, o que estava faltando para o Avaí a participação. Marrone segurou um pouquinho mais, mas o Eltinho ia sempre.
O Paulo Sérgio com o Weber estavam bem na frente também, uma boa movimentação, e com a saída do Paulo Sérgio trouxe um prejuízo muito grande. O Avaí perdeu a mobilidade, perdeu a movimentação na frente, num segundo tempo diferente, mais devagar o Avaí, não teve a passagem do Eltinho, que no primeiro tempo foi demais, e aí teve dificuldades. O Júlio César também dava o ritmo, o Eduardo Costa entrou, a gente sabe da qualidade, mas vem de lesão, vem do tempo ausente, então perdeu um pouco a saída, a transição rápida, e aí o grande erro da partida, na minha avaliação, a saída do Tinga da partida. Porque o Tinga era um jogador que fazia a transição dentro de um esquema muito bem montado pelo Zé Teodoro, fechadinha a equipe do ABC, jogando nos contra-ataques. Aí a entrada do Eduardo, aí a oportunidade, o Weber trouxe pro lado errado, foi puxado, já era pênalti, finalizou de esquerda, que não é perna boa. Ali foram alguns erros na finalização. Cai antes de chutar, o árbitro dava pênalti. Quando o Weber trouxe, aí o gol também na bola parada, um erro, o Marrone não pode ser o homem da bola, tá ali o Marrone com a mão levantada, é baixo para ser o homem da bola, ela não pode passar. A saída do Tinga para a entrada do Marquinhos, um momento infeliz onde o Marquinhos estava entrando, o Avaí tomou o gol. Algumas oportunidades do ABC, mas foram poucas oportunidades. Outra oportunidade também do Avaí. Então o Avaí fez o primeiro tempo muito bom, o segundo tempo ruim, acabou perdendo, teve oportunidades e não aproveitou, e aí pagou com a derrota. Muito bem, Sandro, e o Joinville conhecendo a segunda derrota na Série B do Brasileirão. Tem o Betinho, ex-Avaí, 3 gols, está vivendo uma boa fase por lá, o que é muito comum no futebol. O cara não dá certo aqui, dá certo lá. E aí, a nossa justiça dando um péssimo exemplo, ou a justiça nordestina, né, que cedeu a liminar para que houvesse um jogo com portões abertos. Um jogo complicado para o Jack que já foi com alguns desfalques e depois a expulsão do Tartar causou um prejuízo muito grande. É difícil você jogar fora de casa contra uma equipe bem montada, que olha, aí a falta do Tartar a primeira e a segunda, aí foi incoerente, foi imprudente, levantou demais o pé prejudicando a equipe. Foi um tempo inteiro um jogador a menos, segundo gol na cabeçada do Betinho, um belo gol. O Joinville acabou perdendo desfalques, mas está no caminho. É uma equipe que tem um padrão de jogo, sim. Essa equipe forte na marcação, tem um ataque ofensivo, bem forte também, então está no caminho. É uma derrota, mas dá para ajeitar, vai continuar na briga pelo acesso. Muito bem, daqui a pouco a gente vai falar de Série A do Campeonato Brasileiro, porque agora a gente vai abrir espaço aqui no Jogo Aberto SC para os times da segundona e da terceira divisão do Campeonato Catarinense, que o Jogo Aberto SC, claro, tem muito orgulho de acompanhar e trazer informações. Olha lá. O Inter de Lages voltou a vencer pela excursão que realiza pela Serra. Neste final de semana, o time de Nazareno Silva bateu o campeão da Liga Amadora de São Joaquim. 7-0, gols de Valdo Bacabal, Christian, Vitor Bocão e Vacaria. Meia-Piro, com passagens pelo futebol islandês e da Guatemala, acertou com Ercílio Luz. Além dele, o zagueiro Jajá, que estava no Atlético de Ibirama, é outro nome confirmado. O técnico será Edmar Heller, e na temporada passada passou pelo Canoinhas. Os 15 jogadores contratados se apresentam esta tarde no Concórdia para iniciar a pré-temporada. O técnico da equipe será Agenor Piscinini. O Fluminense de Joinville, que vai disputar a Série C do Catarinense, já definiu que Rafael Granite será o técnico da equipe no início da competição. Já o Juventus de Ceará anunciou a contratação do volante Luiz Henrique Tosta, de 25 anos, que estava no futebol da Guatemala, e do zagueiro Manolo Godoy, que vem do Paraguai. Tá certo, vamos falar agora de Série A do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense foi o único time de Santa Catarina que venceu nesse fim de semana, que pra gente começa lá na sexta-feira, né? Obrigado, Chape, viu? Muito obrigado. Só a vitória interessava para o Verdão do Oeste. Com o técnico interino Celso Rodrigues, a Chapecoense entrou em campo motivada. Thiago Luiz teve a primeira chance da partida, mas sem sucesso na finalização. Mais uma vez, os donos da casa chegaram com perigo. Alemão invadiu a área, mas chutou para fora. O Bahia tentou com Anderson Talisca, mas Danilo estava inspirado e defendeu. No segundo tempo, a Chapecoense chegou com a Buda, que recebeu a bola perto da área livre de marcação. Ele abriu o placar para o Verdão do Oeste. Não demorou muito e Thiago Luiz avançou pela intermediária, passou pelo adversário e tocou para Alemão fazer o segundo dos catarinenses. O Bahia descontou com Anderson Talisca, mas o jogo terminou assim: Chapecoense 2, Bahia 1. Pedir para os atletas que não jamais desistissem do jogo. A partir do momento que nós não estivéssemos com a posse de bola, que nós a todo momento brigasse o mais rápido possível, recuperar essa posse de bola e para sair com tranquilidade, com paciência, porque o adversário iria se fechar e a gente teria que chegar no gol
adversário com qualidade. Falar menos, trabalhar mais para sair dessa posição incômoda, né? Não entramos na zona do rebaixamento, terminamos aí a parada fora da zona do rebaixamento, tendo mais um jogo a se fazer, mas um momento que nós temos que refletir, procurar trabalhar para ajustar a equipe daquilo que foi as 3 primeiras rodadas. Muito bem, vamos dar uma olhadinha agora no nossa fanpage do Facebook, ver o que fala a torcida da Chape. Com certeza uma segunda-feira muito mais tranquila pelo oeste do estado. Matheus Fabiano, vitória veio naturalmente, jogou para cima, jogou para frente. Agora com o retorno do Rangel, há grandes chances da Chape ficar na Série A. Zé Luiz Leite, que bom ver a minha Chapecoense se comportando como um time de Série A, hein? Não apenas se defendendo, mas sim atacando e indo em busca do resultado. Ou seja, os mesmos jogadores com mais atitude. Parabéns, meu Verdão. O Maurício Painel fala assim: a Chape agora vai em busca da Sul-Americana. Somos o Índio do Oeste. E o Michael Silvestre, com a chegada do Rangel e mais alguns reforços, a Chape vai passar longe do Z4. Vamos agora falar da equipe do Criciúma. Isso aí, o Criciúma que foi até São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e acabou sendo derrotada a equipe do Tigre pelo Santos. Arouca aproveitou essa bobeira no meio de campo para arrancar e tocar para Gabriel abrir o placar. 1-0 Santos. A jogada do segundo gol também nasceu dos pés de Arouca. Ele passa para Gabriel, que toca para Diego Cardoso. 2-0 Santos. E o jogo terminou assim. E o Figueirense, mais uma vez, conheceu a 5ª derrota na Série A, a 6ª no comando Guto Ferreira. A torcida até compareceu, viu, num número razoável para a campanha que faz o time, mas não deu pro Figueira, não. Furacão Alvinegro contra Furacão Rubro-Negro. Fora de casa, foi o Atlético que começou pressionando no chute de Marcos Guilherme. O Furacão Catarinense respondeu. Ricardo Bueno limpou 2 marcadores e deixou o Marco Antônio na cara do gol. Mas o camisa 7 bateu fraquinho em cima de Everton. Aí foi a vez do Furacão Paranaense dar as caras de novo. Mas Thiago Volpe alcançou. Só que continuava lá e cá. Dessa vez o Figueira chegou com o Everaldo, que bateu cruzado. O goleiro Everton, a trave e a sorte do Atlético impediram o gol. Até que alguém resolveu aproveitar a chance. Contra-ataque do Atlético e Douglas Coutinho fez o primeiro do Furacão Paranaense. E era só o começo pro Atlético e pro Douglas, que no início do segundo tempo recebeu de Natan para completar outra vez. 2-0 Atlético. Sem nada a perder, o Figueirense virou o seu ataque. Até que deu certo. França lançou o Everaldo, que colocou por cima e diminuiu. Mas era só uma brisa de esperança. O Furacão Catarinense não conseguiu mais chegar. E ele, Douglas Coutinho, fez o terceiro dele do Atlético para fechar a conta. No duelo dos Furacões, deu o Furacão do Paraná. Com 3 gols, Douglas Coutinho acabou com o jogo e deixou o Figueirense na lanterna da competição. Nada vem por acaso, vem de dedicação, trabalho, suor. E como eu já tenho filho, tenho uma família, vai vir mais um filho. Então isso ajuda bastante e inspira a pessoa. Então esses 3 gols aí foi para minha família e para meus amigos. Na verdade, quando a equipe tá perdendo o adversário, ainda mais jogando em casa, eles se jogam à frente de qualquer maneira, né? Então a gente procurou ali ter a tranquilidade com essa pressão que eles fizeram. E ao mesmo tempo a gente sabia que a hora que a gente encaixasse um contra-ataque, eles estavam se expondo muito, a gente poderia fazer o gol. Quis o destino que o gol saísse no finalzinho do segundo tempo, o terceiro gol, mas podia ter saído antes, né? E eles tiveram algumas chances também. Eu acho que a sorte ajudou um pouquinho e agora a gente tem que descansar a cabeça e quando voltar procurar acertar os erros e dar sequência no campeonato aí, que a equipe está numa crescente boa. Em 2 situações nós saímos e voltamos. Eu acredito naquilo que a gente vem fazendo e, logicamente, vejo melhoras. As melhoras ainda são poucas, mas hoje nós temos exatamente o que nós precisamos, que é um tempo para trabalhar, para fazer muita coisa que o dia a dia nos impede de fazer, e temos tempo também para a direção agir aonde necessita agir, aonde necessita buscar, aonde necessita fortalecer esse grupo. Pois bem, durante a entrevista coletiva do Guto Ferreira,
O repórter da Rádio Guarujá, o Marcelo Pellegrinotti, perguntou para o Guto sobre o padrão de jogo. Muito tem se falado se, afinal de contas, o Figueirense tem ou não padrão de jogo. O que é claro, o torcedor que acompanha o futebol aqui em Santa Catarina sabe o que é um padrão de jogo. Marcelo Pellegrinotti, da Rádio Guarujá, também sabe. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mas para o Guto olha só. Ô Guto, em um pouco mais de um mês que você está no comando técnico da equipe, em 8 jogos pelo Figueirense, na sua opinião, pelo trabalho que vem sendo realizado, você já encontrou um padrão de jogo? Você já encontrou um formato para o Figueirense jogar? Você acha que o Figueirense não tem um padrão de jogo? Não, estou lhe perguntando. Não, eu estou fazendo uma pergunta para você também. Não, estou perguntando se você acha que o Figueirense tem um padrão de jogo. A pergunta que eu faço é o seguinte: o que é um padrão de jogo? Pelo que eu vi, o Figueirense não tem um padrão de jogo ainda. Ah, você acha que não? Tá. O que é um padrão de jogo? Me responde o que é o padrão de jogo. Uma forma de jogar. Tá. Então vamos lá. Qual é o sistema que o Figueirense adotou nos últimos 4 ou 5 jogos? O 4-4-2. 4-4-2, existem várias formas de 4-4-2. Primeiro com 2 jogadores mais avançados do meio de campo, ou depois esses 2 jogadores mais avançados e 2 jogadores de contenção. Não é esse. Não joga 4-2-2-2, joga 4-4-2 no losango, onde existe um camisa 10 que flutua balançando dos 2 lados e com a responsabilidade de encostar em cima dos 2 atacantes, que se revezam ora por dentro, ora na beirada, fazendo jogadas por ali. Eu acho que o Figueirense hoje tem um padrão de jogo. Se ele não tem ainda as peças rendendo o melhor delas dentro da estrutura, aí são os 500. Pois bem, Sandro Ventura, na tua opinião, afinal de contas, Figueirense tem ou não tem padrão de jogo? Aliás, todo mundo sabe o que é um padrão de jogo, né? O torcedor não é bobo. Não é bobo em Santa Catarina, não é bobo na China, não é bobo no Japão, é bobo em algum lugar? Claro que não. O torcedor sabe futebol, pô. Padrão de jogo não tem, porque o padrão de jogo é quando você usa um modelo como referência e segue dentro dos resultados, você segue aquilo implantando e aperfeiçoando e encaixando. Então, quando o Figueirense venceu o Corinthians, o padrão era no losango. Um jogador, o Paulo Roberto, o Luan de um lado e o Rivaldo do outro, no losango com o Giovanni Augusto Armando. Esse foi um padrão tentado implantar que deu certo, que venceu. Depois o Figueirense mudou para o quadrado, botou o Marco Antônio também no meio e tirou o Rivaldo. Então passou a ser o 4-4-2 no quadrado. Então quando venceu, o Figueirense modificou e não evoluiu, passou a perder, então nem o treinador sabe qual é o padrão ideal para a equipe. Tem dificuldades, continua com dificuldades, não tem a consistência, tomou gol de contra-ataque, claro, precisava virar o jogo, precisava ir em busca do empate, acabou tomando gol, mas a condição do Figueirense, de time menor na Série A, que é uma realidade, é fato, o Figueirense jogar fechado sempre, independente da situação, e depois buscar uma bola, 2, para chegar ao gol, como fez contra o Corinthians, aí é um padrão tentado implantar com inteligência e com a certeza de que tem limitações, tem dificuldades e joga com equipes qualificadas. O Figueirense passou a mudar, passou a achar que jogava de igual para igual, poderia jogar, foi assim contra o Palmeiras, acabou perdendo e acabou entrando numa série de dificuldades. O padrão todo mundo sabe, Série A todo mundo sabe, eu acho que o Guto está achando, com todo respeito, que aqui tem só japonês, que o pessoal não sabe o que é futebol. Nós vimos grandes equipes aqui do futebol catarinense fazer grandes campanhas, temos campeões de Copa do Brasil, campeão, Criciúma, nós temos Figueirense fazendo campanhas espetaculares, nós temos o Avaí fazendo participação também, o grande detalhe que fica é que parece que estão chegando de outro mundo, que estão tentando implantar uma coisa, botar uma coisa no ouvido, na cabeça das pessoas que não é uma realidade. Dizer que o Figueirense está em evolução, não está em evolução nada, o Figueirense está com problema, estagnou e não consegue definir o que é bom para si, se é ser defensivo ou se é ofensivo, se tem força no ataque ou se é uma equipe consistente, vulnerável, não sabe, o Figueirense também não sabe. Pois bem, Sandro Ventura, vamos falar da Chapecoense, ganhou do Bahia. Essa é uma vitória que a gente já sabia que ia acontecer. A Chapecoense sim mantém o padrão. É uma equipe com muita pegada e agora o ataque passa a funcionar. A recuperação do Thiago Luiz tem sido importantíssimo. O alemão está condicionando também e participou no gol. O Thiago Luiz está armando. Então uma equipe que vem mantendo o trabalho que o Gilmar fazia. Uma equipe muito forte na marcação e sai nos contra-ataques rápidos agora com os atacantes que tem os meias de transição rápidos. Então isso sim é um padrão de jogo. É uma equipe que já sabe que tem a característica de defensiva e vai em busca do gol. Dentro de casa é muito forte. E a equipe do Criciúma, Sandro Ventura, que é a melhor equipe entre os catarinenses na Série A, termina antes da pausa da Copa do Mundo, com uma derrota. Perdeu o jogo, mas é uma equipe que vem em processo de evolução. Tem qualidade no plantel,
Paulo Baier ontem não foi bem. Quem vinha bem, como o Rodrigo, também perdeu algumas bolas e o Criciúma acabou perdendo o jogo aí. Esse é um erro que não vinha sendo constante. O Rodrigo vinha sendo um dos destaques, o Serginho também. Enquanto uma equipe qualificada como a de Santos e rápida, os erros causaram a derrota da equipe do Criciúma. Vamos dar uma olhadinha na classificação da Série A do Brasileirão. Como é que está? Olha aí, na tela para você, a classificação G4 Catarinenses e Z4. O Cruzeiro está na primeira posição, vai liderando e vai ficar assim até a volta da Copa do Mundo. Depois temos Fluminense, Corinthians e São Paulo. O Criciúma é o 13º, vai ficar de boa também nessa parada para a Copa, vai trabalhar de cabeça tranquila. Virando a página, o Z4 nós temos Chapecoense na 16ª posição.